E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilhermes falando. E a gente quer hoje conversar com vocês a respeito de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós queremos conversar com vocês a respeito do direito. Porque muitas vezes, quando as pessoas vão falar a respeito dessas coisas, né, as pessoas só pensam logo em lei, norma, tribunal e por aí vai. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas se sentem um pouco afastadas do conceito de direito, justamente por causa dessas visões que se tem no imaginário coletivo sobre essas coisas. Então a gente vai conversar a respeito disso ligeirinho e segue o tio. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre as concepções da palavra direito. Isso porque, Guilherme, por que direito tem várias concepções? Porque muita coisa depende do contexto em que se encontra e também das visões que cada pessoa tenha. Por isso, o direito é uma palavra plurívoca, ou seja, ela tem vários entendimentos, a depender do conceito e a depender também, muitas vezes, da própria concepção de quem expressa o sentido da palavra direito. E também a palavra ela é equívoca, porque muitas vezes, a depender do contexto e da concepção que cada pessoa tenha, elas podem se chocar, podem se contradizer, certo? Então, para a gente continuar a nossa conversa, nós vamos trazer algumas frases que trazem alguns sentidos da palavra direito em diversos contextos. As frases são as seguintes: o direito não permite o duelo. O Estado tem o direito de legislar. A educação é direito da criança. Cabe ao direito estudar a criminalidade e o direito constitui um setor da vida social. Quando a gente pega a primeira, o direito não permite o duelo, nós estamos falando a respeito de quê? De uma norma, de uma regra social obrigatória. Afinal de contas, nós, enquanto seres humanos, nós precisamos estabelecer algumas regras de convivência. Se diz, inclusive, em alguns livros, de que a existência das sociedades, né, a existência das sociedades, ou melhor ainda, vamos reduzir um pouquinho, a existência tão somente de convivência de duas pessoas leva à necessidade da existência dessas normas, dessas regras sociais, porque elas acabam tendo a finalidade de padronizar o nosso comportamento. Elas vão dizer o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode e aquilo também que a gente é obrigado a fazer, né? Para a gente poder ter esse equilíbrio no nosso relacionamento, né? O equilíbrio, né, daquilo que a gente faz, para a gente não machucar o direito do outro, né? Vamos lembrar daquele ditado que diz que o meu direito acaba quando o seu começa. Então, tem muito a ver com essa frase, esse sentido, essa concepção da palavra direito. Existe também aqui a palavra, a frase, melhor dizendo, que diz que o Estado tem o direito de legislar. O que é isso? Está dizendo, está falando a respeito de prerrogativa, está falando a respeito de uma faculdade que o Estado, o poder público, né, a partir dos seus poderes, e quais são os poderes do Estado? Executivo, legislativo e judiciário. Principalmente a partir do poder legislativo, o Estado ele tem essa prerrogativa de estabelecer aquelas normas que a gente já falou, né? Aquelas normas gerais de convivência. Normalmente, nós temos o Estado como uma fonte, a fonte principal, vamos colocar assim, dizer da qual surgem as normas de convivência obrigatória. Guilherme, o Estado é a única fonte? Não. A própria sociedade ela é uma fonte muito importante de surgimento de normas, mas nós, em um determinado momento da nossa história, elegemos o que? O Estado como o grande guardião, alguém que toma conta da sociedade, né? Então, por isso, o Estado ele tem essa prerrogativa de legislar. Guilherme, você falou também dos três poderes, né? Do executivo, legislativo e judiciário. As normas surgem somente do poder legislativo? Não. Afinal de contas, depois que as normas surgem do poder legislativo, o poder executivo ele precisa regulamentar. Assim como também existe a necessidade de
surgirem algumas normas específicas para o próprio funcionamento do Estado. Assim como também o Poder Judiciário emite também, a partir da edição e do vigor, né, da vigência das normas emitidas pelo Legislativo e também várias de normas emitidas pelo Executivo, o Poder Judiciário ele acaba sendo uma espécie de guardião da execução dessas normas. Sempre que surgem conflitos a respeito da execução das normas, o Poder Judiciário ele também acaba emitindo na prática normas que vão resolver os conflitos que surgem dentro da sociedade, né? E aí, veja, uma outra concepção é que a educação é direito da criança. É aquele sentido do justo, né? Afinal de contas, quando nós falamos a respeito, por exemplo, do que a gente chama de direitos fundamentais, de direitos individuais, nós estamos falando do quê? Daquilo que nós entendemos que deve ser devido a nós. Então, e deve ser devido a nós por um sentido de justiça. Afinal de contas, nessa frase que a gente utilizou aqui, nós vamos entender de uma forma geral que é justo que a criança tenha acesso à educação. Claro, se nós formos falar de educação, ela é um dever do Estado e da família, né? E que deve ser prestada às pessoas desde a chamada tenra idade até quando elas se tornam adultas, maduras, no sentido de que a educação é um caminhar do ser humano rumo à satisfação de uma série de suas necessidades. Vamos lá? Cabe ao direito estudar a criminalidade. Aqui a gente vê o direito como ciência, como uma área do conhecimento que estuda os fenômenos sociais e, a partir desse estudo, da compreensão desses fenômenos sociais, aí vai sugerir, digamos assim, a formação de determinadas normas para regulamentar esses fenômenos sociais. É o que a gente vê, por exemplo, em artigos, livros que falam em uma série de análises que podem ser feitas normalmente pelo setor acadêmico, né, as universidades e faculdades, a partir, né, de professores, de estudantes que estudam em uma série de outros cientistas, e não somente, né, as pessoas que são da área do direito. Nós temos aí várias pessoas que contribuem para a chamada ciência do direito. Aí a gente vai ter o pessoal da economia, da administração, das ciências sociais, das próprias ciências ambientais, né, e de uma série de outras que nós podemos juntar e termos aí todas como áreas do conhecimento co-irmãs da ciência do direito. A gente também tem aqui uma outra concepção que é a última dessa nossa conversa, que é o direito constitui um setor da vida social. É o direito como fato social. É o direito como um fenômeno da nossa vida. E é aí que eu gostaria muito que você prestasse atenção, para que a gente não visse o direito somente como aquela questão, né, dos juízes, dos advogados, dos promotores, dos delegados, dos programas policiais de TV, mas que você possa enxergar junto comigo a existência desse relacionamento que nós temos uns com os outros. A partir disso, a gente vai enxergar essa teia de relações que nós vamos tendo e que nós vamos formatando entre nós. Principalmente quando a gente inclui aí a questão do respeito, da ética, da tolerância, em que nós vamos aprendendo durante a nossa vida a compreender que precisamos que nós precisamos ter em mente que nós não podemos prejudicar as pessoas, que nós precisamos respeitar as nossas relações com as pessoas, com o nosso diferente, é que nós precisamos respeitar as nossas relações dentro do comércio, né, as nossas relações de trabalho, né, seja em relação a quem está acima de nós ou quem está abaixo de nós nessa relação, né? Ou seja,
nós compreendermos que nós só teremos uma vida realmente harmônica e uma vida social fundada no bem-estar se nós tivermos essa compreensão de relações equilibradas no plano social, tá, gente? E dentro desse contexto, eu quero convidar você a prestar atenção em tudo que está à sua volta. Convidar você a prestar atenção nas outras pessoas. Convidar você a olhar para si mesmo e, se precisando, rever os seus valores, tá? Porque assim a gente vai conseguir construir uma vivência social que possa ser fundada realmente em relações harmônicas e que a gente possa construir a paz e o equilíbrio social a partir das nossas relações jurídicas. Porque, afinal de contas, o direito ele está presente em tudo aquilo que nos rodeia. Tá? Se você quiser continuar, fique ligado que nós teremos ainda várias conversas sobre um monte de aspectos relacionados ao direito. Se você quiser isso, ó, segue o tio.